Não é novidade pra ninguém que vários ninjas do universo de Naruto possuem técnicas e jutsus altamente poderosos e destrutivos. Mas e se eu te disser que existem jutsus proibidos que foram banidos, ou seja, proibidos, justamente porque tem o potencial de aniquilar uma vila inteira? Até porque os critérios para um jutsu ser considerado como proibido é reviver mortos, matar o próprio usuário ou ter potencial para destruir uma vila e país. Dito isso, no vídeo de hoje eu separei aqui pra vocês os 10 jutsus proibidos que podem destruir uma vila inteira, quem dirá um país inteiro. Então, sem mais enrolação, eu sou o Gustavo Camus e bora pra esse vídeo. E começando falando aqui já de um dos ninjas mais explosivos do universo de Naruto, e eu tô falando isso literalmente, e é claro, do Deidara, que não tem apenas um jutsu que pode destruir uma vila inteira. Ele tem simplesmente 3 técnicas que podem ser consideradas como verdadeira arma de destruição em massa. E essas técnicas é a bomba C3, C4 e o C0. Então, começando falando aqui da bomba C3, a bomba aérea, o C3 é uma das maiores explosões em área que o Deidara já criou e já demonstrou no anime. Essa bomba de argila vira uma enorme estátua que é jogada normalmente em cima do seu alvo e explode numa escala absurda. E se não fosse o Gaara para usar todos os seus poderes com a manipulação de areia para proteger a Vila da Areia, o C3 teria dizimado boa parte da vila, quem sabe até a vila inteira. E o mais bizarro de tudo é que o Gaara percebeu o poder dessa bomba em meio a todo aquele combate e se rendeu para evitar com que o Gaara destruísse toda a sua nação, sendo assim um grande Kage que deu ali a sua vida pela proteção do seu povo. E falando agora do C4, a bomba celular, bom, o C4 pode ser considerado como uma bomba até de nível acima, pois Deidara cria um clone gigantesco de si mesmo e ao explodir, ele libera milhões de bombas microscópicas no ar que entram em contato com o corpo humano ali normalmente através de respiração, só que não tem essa limitação e destrói tudo a nível celular. Imagina esse clone gigantesco explodindo em meio a uma vila, até porque quando o Deidara utilizou essa explosão, ele usou ela em meio a uma floresta e olha, já dizimou tudo à volta. Agora, se ele solta essa técnica em meio a uma aldeia ou um povoado, certamente que ele derrotaria tudo e todos. E como menção honrosa, já que a gente falou aqui do C4, tem mais uma técnica que parece muito com o C4 e que tem um potencial gigantesco, que é o jutsu do Mizukage Gengetsu, o jutsu da tirania fumegante, onde Gengetsu segue o mesmo conceito do Deidara. Ele cria um clone gigantesco de si mesmo que explode e aí libera um vapor escaldante, sendo assim uma bomba de calor viva e extremamente destrutiva. E por fim temos aqui o ápice da destruição do Deidara, que é o C0. E bom, nós já falamos do C0 no nosso vídeo sobre jutsus proibidos que matam o próprio usuário. Vou deixar aqui nos cards, tá bem legal, e é uma continuação desse aqui. Então, como ele entrou lá naquele vídeo por critério de matar o próprio usuário, já que o Deidara morre ao utilizar essa técnica, ele também cabe nesse vídeo aqui como um jutsu que pode destruir uma vila inteira, já que o C0 é o jutsu final do Deidara, onde ele revela ali uma boca em seu peito e alimentando essa boca com argila, ele transforma todo o seu corpo em uma bomba humana com um raio de destruição de nada mais, nada menos do que 10 km de extensão, onde essa bomba é tão poderosa que não só quase matou o Sasuke, mas também destruiu tudo à volta, tendo uma explosão que pôde ser ouvida e também vista a dezenas de quilômetros de distância. オイラの究極芸術だ。死んでオイラは芸術になる。カーッ！バカ！
なんだあれは。 Continuando aqui com jutsus de membros da Akatsuki que tem ali um potencial de destruir uma vila inteira, temos agora a performance das 100 marionetes do Sasori. Bom, essa técnica se inicia quando Sasori remove um pergaminho de invocação das suas costas. Ele então abre um compartimento em seu peito, emitindo vários fios de chakra que se conectam com essas marionetes, assim ficando muito mais forte e letal. Sasori alegou que ele havia derrubado um país inteiro com essa técnica, já que todas essas marionetes são controladas simultaneamente por Sasori e assim pode efetuar vários tipos de ataques e atacar em uma longa escala, dando ali a possibilidade para o Sasori derrubar um país, assim como ele já havia informado, onde essa técnica foi mostrada no anime quando Sasori estava enfrentando a Sakura e a vovó Chiyo. E como vimos, ambas as kunoides tiveram muitas dificuldades em lidar com essa técnica secreta do marionetista. Mas veja, vovó. Eu usei estas para destruir uma nação inteira. Falando agora de algumas técnicas que podem destruir uma vila inteira e que são relacionadas ao Rinnegan, temos aqui o Shinra Tensei. Bom, fazendo parte dos poderes do Rinnegan, especialmente do caminho Deva, enquanto o Shibaku Tensei tem o poder de atração, o Shinra Tensei trabalha com repulsão. E sendo mais utilizado pelo Pen do que por outros usuários do Rinnegan, durante o anime vimos que Pen utilizou essa técnica de forma mais defensiva do que ofensiva, fazendo com que o seu poder de repulsão funcionasse como uma espécie de barreira que repelia qualquer tipo de ataque que adversários tentassem contra ele. Porém, quando utilizou essa técnica de forma ofensiva, foi muito interessante, pois com o Shinra Tensei, Pen simplesmente usou o poder de repulsão do Rinnegan para apagar Konoha do mapa, literalmente. Foi tão brutal o ataque dele que restou apenas a cratera no meio da vila e tudo destruído à sua volta, provando assim que essa é uma técnica proibida com o poder de devastação total. Shinra Tensei. Shibaku Tensei. Bom, embora o Shibaku Tensei seja muito parecido com o Banshoten, permitindo os usuários do Rinnegan puxar as coisas em sua direção utilizando forças atrativas, o Shibaku Tensei permite a criação de um núcleo gravitacional que atrai escombros da Terra para produzir uma espécie de satélite referido como Pedra de Selamento. E o motivo desse jutsu ser capaz de destruir uma vila inteira é que, com o seu processo de atração, ele pode causar espécies de terremotos e puxar todos os escombros ali de uma vila e depois refletir essa espécie de meteoro para cima da própria vila, como vimos quando Madara foi capaz de produzir múltiplos núcleos gravitacionais que atraiu tudo do terreno ao redor, assim criando vários satélites que eram posicionados e largados sobre seus alvos como uma espécie de chuva de meteoro. Sem tirar que o Sasuke também utiliza essa técnica quando usa para cima ali das bijus com ainda mais facilidade, criando 9 esferas gravitacionais que foram fortes o suficiente para prender as bijus e assim ser capaz de utilizar o poder delas. Logo, mesmo que o ninja não utilize essa técnica arremessando meteoros para cima ali do seu alvo, ele pode destruir uma vila só puxando ali toda a matéria-prima da vila, como casas e etc, para formar esse meteoro. Shibaku Tensei.
Agora, se o ninja de fato quiser criar meteoros para atacar as vilas, mesmo que seja sem puxar a matéria-prima que esteja nela, fazendo núcleo gravitacional, aqui o usuário do Rinnegan acaba usando o Tengai Shinsei, pois nesse jutsu, Madara faz 3 selos de mãos simultaneamente com o seu Susanoo e assim ele consegue extrair meteoritos massivos a partir da atmosfera que, ao juntá-los, Madara cria simplesmente não um, mas 2 meteoros gigantescos que descem em sentido à Terra, e mesmo que os adversários consigam conter um desses meteoros, em seguida aparece o outro se colidindo e causando uma enorme destruição. 前の作った力ではない。 Bom, e como falamos do Madara, agora também não poderemos deixar de fora o seu arqui-rival, Hashirama, que também tem um jutsu que pode destruir uma vila inteira. E eu tô falando do Jutsu de 1000 mãos. Sendo essa uma das técnicas mais poderosas do Hashirama, aqui o Hashirama cria uma estátua de Buda de madeira gigantesca que possui simplesmente 1000 mãos, que deixa essa estátua ainda maior, onde o Senju utilizou essa técnica para parar o Madara juntamente com a raposa de 9 caudas envolta em seu Susanoo. E uma das provas de que essa estátua do Hashirama é gigantesca e derrotaria toda uma vila facilmente, destruiria um país só de passar por ela, é que Kurama de fato é uma biju muito grande, e quando ficou envolta ali da armadura do Madara, ficou até que um pouco maior. Porém, perto dessa estátua gigantesca do Hashirama, Kurama junto a Madara ficaram minúsculos, provando que o tamanho da estátua de 1000 mãos do Hashirama de fato é gigantesco. E falando agora de um jutsu que foi proibido literalmente por poder destruir uma vila inteira de uma só vez, e embora ele não tenha aparecido muito, esse jutsu foi usado como exemplo pelo próprio anime para justificar o que é uma técnica que pode destruir uma vila inteira, temos aqui a Fúria. Sendo esse um jutsu que foi muito pouco explorado no anime, o Jutsu Fúria foi criado exatamente para a destruição de vilas, tipo a Estrela da Morte de Star Wars, que era criada só para destruir planetas, e enfim, sendo muito semelhante a uma bomba atômica, desenvolvida pelo clã Tsuchigumo e selada nas costas da Hotaru, esse jutsu é tão poderoso e devastador que, ao perceber o potencial destrutivo dessa técnica, o terceiro Hokage proclamou como um jutsu proibido e fez questão de dar fim nessa técnica antes que problemas pudessem acontecer devido a ela. E por fim, temos aqui uma das técnicas mais devastadoras de todo o universo de Naruto, que certamente derrotaria um país inteiro dependendo de quem utilizasse. E eu tô falando da Bomba Biju. Consistindo no principal estilo de ataque das bijus e também dos Jinchurikis, a Bijudama, também conhecida como Bomba Biju, acontece a partir da concentração de chakra massivo na boca do usuário e, ao ser disparado, realiza um grande ataque destrutivo, como vimos quando Naruto, sem o domínio de Kurama, devastou todo o campo de batalhas com essa Bomba Biju na sua luta contra Orochimaru. Na luta da equipe Taka contra Killer Bee, vimos também Killer Bee utilizando essa Bomba Biju totalmente carregada através ali da sua biju de 8 caudas, podendo preencher todo o campo de batalhas com a explosão. Mas a parada ficou sinistra mesmo quando pudemos ver a Bomba Biju simplesmente do Jubi, o 10 caudas, já que ao utilizar essa técnica, a destruição foi tão grande, mas tão grande, que devastou todo o terreno com dezenas ou centenas de quilômetros de destruição em massa.
E como menção honrosa, é claro, tem aqui mais alguns jutsus proibidos que podem destruir uma vila inteira e que não entrou nos 10, mas que daria até uma parte 2, que são basicamente ali o jutsu da flecha de Indra e também o Shoodama Rasen Shuriken do Naruto, sendo essa uma técnica que foi usada quando ambos os ninjas estavam no auge dos seus poderes e inclusive destruiu todo o cenário do Vale do Fim, provando seu grande poder. Tem também técnicas relacionadas ao Susanoo completo, até porque Madara foi capaz de cortar montanhas através ali do seu Susanoo só com uma espadada, então um Susanoo perfeito também poderia destruir toda uma vila no melhor estilo Attack on Titan, quando os titãs invadem lá os fortes. O Super Rasengan do Naruto, que também com quanto mais chakra vira mais destrutivo, então eu acho que pode fazer um bom estrago. O estilo água, onda impactante do Kisame, também pode causar tsunamis e, consequentemente, destruir vilas, pelo menos que pequenas. A dança do broto da samambaia do Kimimaro cria ali uma floresta mortal de ossos e também pode causar uma grande destruição. O estilo fogo, grande flor de chama do Madara, causa também um incêndio em massa e é outra técnica muito destrutiva. E por fim, não podemos deixar de citar uma técnica da Temari, especificamente a dança da decapitação rápida, onde Temari, junto ali com a sua invocação Kamatari, conseguiu destruir toda a paisagem do campo de batalhas onde estava Shikamaru e Tayuya, provando que seu jutsu também é muito forte. Mas eu gostaria de saber, tem mais algum jutsu que pode destruir uma vila inteira e não foi citado aqui nesse vídeo? Deixa aí nos comentários, porque se vocês comentarem bastante eu faço uma parte 2 colocando mais essas técnicas. E eu também queria saber, entre essas técnicas, qual que é a sua favorita? Se você quiser destruir uma vila inteira, qual técnica você usaria? O C3 do Deidara é bem legal, né? Mas enfim, vamos lá. Comenta aí o que você achou. Deixa o seu like se você gostou do conteúdo. Tá bem legal fazer esses vídeos. E confira esse nosso vídeo aqui, que é falando ali sobre os 10 jutsus proibidos que matam o próprio usuário. Esse aqui são 10 jutsus proibidos que pode destruir uma vila inteira. E a gente vai terminar esse quadro semana que vem com o vídeo 10 jutsus proibidos que revive os mortos, ok? Então não deixe de conferir aqui, porque tá bem legal essa saga. E eu queria agradecer você aí por sempre estar assistindo aqui os conteúdos do Radar Anime, tá bom? Por aqui eu vou indo nessa, espero que você tenha gostado do conteúdo. Até a próxima e fui!